várias e vários cortes, principalmente numa entrevista que ele deu num podcast português, né? Mas eu resolvi pegar essa coluna do Mauro, porque ela traz também uma outra entrevista que ele deu, acho que, se não me engano, ainda durante o Mundial, lá no Catar. Essa entrevista agora que ele participa de um podcast foi em Portugal. Então, aqui, ó. Nas entrevistas, Boto fala em vez de revelação e trata Fla como algo menor. E eu tive essa mesma interpretação, tá? Então, vamos aqui. As entrevistas do diretor de futebol do Flamengo, José Boto, têm sido frequentes. Vira e mexe, reaparece o português em contato com jornalistas europeus. Durante o Mundial de Clubes, na FIFA, no Catar, a conversa com periodistas da Espanha, após o certame, o papo foi com seus patrícios portugueses. Curiosamente, o dirigente é apresentado por parte da mídia do exterior como alguém que ganhou tudo. Para um desavisado, pode parecer que o Flamengo não disputava títulos para valer antes dele, e agora o faz devido à sua chegada no começo do ano, né? Ora, os rubro-negros figuram entre os favoritos por aqui há pelo menos 7 temporadas. Só um desinformado atribuiria ao dirigente, há meses no clube, tal mérito que é muito mais do técnico, não do cartola. Até quem publique coisas curiosas, como uma suposta disputa acirrada de clubes do velho mundo por Boto, como se ele tivesse revolucionado um departamento de futebol. Algo no mínimo esquisito, já que nem os técnicos que brilham por aqui conseguem atrair tantas atenções. Um cartola o faria? Como assim? Parece que faz algum sentido? Não. E de fato não faz. Eu vi até essa informação dizendo que vários clubes na Europa estavam interessados no Boto. Não sei que clubes é esse. Pode ser que sejam clubes de segundo escalão, né? Clubes que não vai dar, né? Clube que não vai dar pro Boto o que ele tem aqui no Flamengo. Isso é fato, né? E curiosamente isso aparece, né? Porque assim, gente, vamos lá. Se aparece um clube como o Real Madrid, Barcelona, Bayern, né? E fala, porra, eu quero o Boto ia para ontem. O Boto ia para ontem, tá? Porque a maneira com que ele valoriza o futebol europeu, e a gente tem que parar com esse viralatismo, tá? Ó, poucos clubes na Europa são iguais ou maiores do que não só o Flamengo, mas do que há muitos clubes aqui no Brasil. A gente tem clubes aqui no Brasil muito mais mal administrados, tá? E, né, assim, pisam em cima da marca dos clubes e tal, mas, em termos de grandeza, não deve nada do que muitos clubes lá. E hoje, cada vez mais, se torna muito interessante trabalhar no Brasil. Hoje você tem Palmeiras, que é um lugar interessante de você trabalhar, né? Então, você tem o Flamengo, Cruzeiro hoje vem se estruturando com o dinheiro, a maneira dele. Então, assim, né? Mas vamos lá. A atração por entrevistas parece incontrolável. Em momentos de autêntico sincericídio, coloca o Flamengo como se fosse menor do que clubes europeus claramente inferiores ao campeão da América. Casos de todos por onde passou. Ou alguém acha que outrora poderoso, mas há décadas coadjuvante nos certames europeus, Benfica tem peso maior. Nem vale a pena falar em Shakhtar, PAOK ou Osijek. Tens a mesma vaga ideia de onde é. Na entrevista ao Diário AS de Madrid, foi perguntado ao José Boto, será que Felipe Luiz vai ser um treinador top? Vai ser difícil mantê-lo? A resposta, já trabalhei com muitos treinadores novos e comparo ao De Zerbi, que tive no Shakhtar. Ele é incrivelmente dedicado, trabalha incansavelmente a analisar os adversários e a sua própria equipe. Depois de mais um ano aqui, estará pronto para a Europa. Além disso, mais um ano no Flamengo será muito bom para a sua carreira futura. E aqui, para mim, já entra numa questão que esse discurso aqui, olha a problemática. O Flamengo está renovando com o Felipe Luiz e provavelmente deve ser por mais 2 temporadas, até 2027, dezembro de 27. Ou seja, o Flamengo quer um trabalho longo e duradouro. Um trabalho que só a permanência do Felipe Luiz já bateria o recorde aí da gente ter, né? O Felipe Luiz agora alcançou o recorde do Vanderlei Luxemburgo, né, de iniciar e terminar uma temporada, coisa que o Luxemburgo fez em 2011. A gente repetiu agora com o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz permanecendo 3 temporadas à frente do Flamengo, né, seria um recorde absoluto que talvez, eu acho que, sei lá, só o Flávio Costa deve ter algo parecido, né? Aí, Freitas Solis, alguma coisa nesse sentido. A gente não tem, né, um técnico com tanto tempo de Flamengo.
E aí o cara fala assim, ó, mais um ano de Flamengo e tá beleza. Ou seja, o discurso dele já vai de encontro ao que pensa o próprio departamento de futebol, que tenta renovar com o Felipe Luiz por mais 2 anos. E diminui o Flamengo, né? Transformando o Flamengo em quê? Num time de vitrine. E desculpa, o Flamengo não é um time de vitrine. O Flamengo não é um time para o cara vir aqui, pode até ser esse o objetivo do jogador, né? Mas aí é o objetivo do jogador, isso não pode ser da diretoria e nem de nenhum membro da sua diretoria. De olhar o Flamengo como vitrine ou como incubadora, termo que utiliza ali o Mauro César, né? Ou vocês concordam? Porque muita gente coloca lá, zoava o Botafogo, incubadora, não sei o quê, vai achar legal isso no Flamengo? Acha legal esse tipo de fala? Desculpa, assim, não dá, né? Seguindo. Note, a pergunta não foi especificamente sobre estar apto para o futebol europeu. A resposta sim. Depois de mais um ano aqui, estará pronto para a Europa. Mais um ano no Flamengo será muito bom para a sua carreira futura. Fala sobre o mercado externo como se lá todos fossem maiores que o clube no qual trabalha. Quase como se o papel do Flamengo fosse preparar o treinador para um time da Europa. Uma incubadora não é menor, óbvio, exceto no comparativo com os grandões, que são os raros integrantes de uma elite técnico-financeira, os Bayern, Real Madrid, Barcelona, os Manchester da vida, entre outros poucos. É aceitável que tenha tal pensamento sobre o futuro de Felipe Luiz. E é absurdo que fale pela posição que ocupa no time de maior torcida na América do Sul, campeão continental, nacional e estadual, né? Ele pode pensar isso, mas não deve. Lembrando, esse pensamento e esse argumento, essa fala dele vai de encontro ao planejamento do próprio Flamengo, tá? O Flamengo fatura mais, tem mais time, torcida e é mais competitivo do que a imensa maioria dos europeus, mesmo com o euro a 6,58. Mas não é só. Boto foi ao podcast. No princípio era a bola em seu país de origem. Novas pérolas foram ouvidas na entrevista à dupla Tomás da Cunha e Rui Malheiro. Tu tens que adaptar quando estás num contexto em que vê que não vai funcionar, disse sobre a política de contratações do dirigente. E aqui, para mim, tem um outro problema, porque essa fala do Boto ela é maior, tá? Em resumo, ele diz que não tem como ele adaptar no Flamengo características dele, tipo, que inclusive isso foi muito falado na época da sua contratação, eu sou um cara do scout, gosto de trazer molecada nova, lançar jogador novo, e lá no Brasil, no Flamengo, os caras querem que você leve e traga jogadores que vão te dar o resultado imediato. E aí ele fala que ele tem que se adaptar. Eu penso, tá? E acredito que tenha sido assim, que a contratação do Boto se deu primeiro pelo seu perfil, pelo seu trabalho, né, dentro do scout, que tem essa questão de você trazer jogadores baratos que vão te dar resultado, de você pescar jogadores, né? E de trazer o perfil dele pro Flamengo. Não é ele se adaptar ao perfil do Flamengo e falar assim, olha, eu vou trabalhar aqui da maneira como eles veem aqui e tá tudo certo. Não, pô. Você vai trazer um pouco do seu perfil e vai casar, lógico, com o que a direção quer e como as coisas funcionam. Porque senão a gente manteria a gestão do futebol do Flamengo como era. Ou então o BAP teria procurado algum profissional do Brasil, que está muito mais adaptado a esse perfil do Flamengo e não ia precisar nem fazer muito esforço para se adaptar. Eu acho que não. Acho que você, óbvio, você vai se adaptar, até porque algumas coisas que negativas têm uma raiz muito grande e você tem uma dificuldade maior de você alterar aquilo ali, mas não é só você se adaptar, se resumir a isso, né? Porque o ambiente do futebol, principalmente do Flamengo, que a gente sempre reclamou, olha, falta profissionalismo, precisa de um choque de gestão, e aí o cara, o grande nome do futebol, chega lá e fala, não, ó, cheguei lá, olhei, ó, meu perfil não se adapta, eu tô me adaptando ao jeito deles. Também não achei uma fala muito legal. Aí segue aqui o Mauro. Adiante, Boto faz referência a João Vitor, de 18 anos, como um jogador que o clube teria de vender pela suposta impossibilidade de ser aproveitado. Tudo devido às críticas após mais atuações contra escalado na reta final de 25. Mataram o miúdo.
que é um miúdo com potencial. Vai ser um zagueiro top na Europa nos próximos 5 ou 6 anos. Vai ser muito difícil aquele miúdo jogar ali com o nível de confiança que aquela idade precisa. Em seguida, diz que o caminho é vender um jovem que ele mesmo prevê como alguém de muito futuro pela frente e contratar outro zagueiro. Mas é assim, a torcida critica e essa ideia de negociar, e aqui são vários problemas. Primeiro que assim, você vê um jogador, se é um moleque que tem potencial para jogar na Europa, ele não tem potencial para jogar no Flamengo. Outra, você faz tudo o que a torcida quer? Isso é óbvio que a torcida tem influência, mas o bom gestor, ele não vai só se influenciar por isso, pô. E o bom gestor, muitas vezes, ele vai ter convicção. Ele vai falar, não, cara, vocês estão com a visão equivocada. Vamos manter, eu vou bancar esse moleque aqui e vai dar certo. Porque eu tô vendo, o moleque tem potencial para jogar na Europa. Ele vai render aqui. E não, como o Mauro coloca ali, praticamente colocar o moleque à venda e se contradizer. O moleque tem potencial para jogar na Europa, mas não tem potencial para jogar no Flamengo? Vamos seguir aqui. Em seguida diz que o caminho é vender o jovem, né? Eu já li ali. O mais incrível é o tom. Como se algo que ocorre na Europa, inclusive, fosse exclusividade brasileira. Lá, até nomes consagrados sofrem. Basta ver a pressão sobre Jorge Jesus quando voltou ao Benfica em 2020 e veja como o Xabi Alonso tem sido criticado no Real Madrid. Quer ver um exemplo para falar de jogador? Ele até fala de jogadores aqui famosos. Vamos pegar o Endrick, pô. Endrick, dificuldade... Alguém vai dizer que o Endrick não joga bola? Joga bola pra caramba. Um moleque de um potencial, assim, extremamente absurdo, que no Brasil se provou, né? Aí, porra, vai dizer pra mim que, porra, o Endrick não jogaria no Flamengo? Não jogaria? Pô, jogou no Palmeiras, aguentou pressão, né? Se provou, foi bem na seleção brasileira, foi lá na Europa, tá no Real Madrid, já foi emprestado pro Lyon, né? Seguindo. Jogadores caros e famosos já sucumbiram por mau desempenho. Casos de Felipe Coutinho e Dembélé no Barcelona. E Jadson Sancho no Manchester United. Além de pratas da casa, como o Bojan, o novo Messi também no Barça. Já Eboé no Arsenal foi alvo de telefonemas de torcedores para o clube, criticando-o depois de má partida diante do Wigan. O Pamecano, no Bayern, sofreu ataques racistas após atuação ruim frente ao Manchester City. Nem é preciso detalhar o que o Vinícius Júnior enfrenta, mas o diretor fala sobre a pressão que há no Brasil como se só aqui ela existisse, e na Europa jovens não fossem criticados quando mal em campo, como se no Flamengo um garoto não pudesse dar a volta por cima, algo que o Wesley fez recentemente. E não só isso, né? Como as críticas também acontecem aqui e lá, e garotos são queimados, não vou dizer que o Endrick está sendo queimado indo pro Lyon, mas a possibilidade da volta por cima. Gente, João Gomes, vamos lá. Eu lembro exatamente o primeiro jogo que João Gomes jogou pelo profissional. João Gomes foi lançado no Flamengo pelo Domenech, no jogo Flamengo e Barcelona de Guayaquil no Maracanã, jogo pela Libertadores de 2020. Entrou ele junto com o Lázaro. Ele entrou no time, ele foi bem naquele jogo, tá? Não era a unanimidade que se formou depois, mas vamos lembrar, em 2021, na final da Libertadores, sabe aonde estava o João Gomes? Na arquibancada. Por quê? Porque ele não foi bancado. Óbvio que ele não sofreu as críticas que o João Vitor sofreu, até porque a concorrência ali na posição na época era muito maior, então ele saiu ali, não ganhou mais espaço depois, principalmente com o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni e tal, e ficou nisso, tinha outros jogadores, mas em 22 foi titularíssimo. O Wesley também é exemplo. Surge porque você não tinha um ala, um lateral direito com as valências do Wesley, com a saída do Rodinei, sobe muito bem, oscila, é extremamente criticado e conseguiu dar a volta por cima. Sendo vendido por uma baba e chegando na seleção brasileira. O João Vitor não pode fazer isso aqui antes de ir para a Europa? Aí ele fala, e mais, quando se refere assim a João Vitor, praticamente anuncia ao mercado internacional que existe um ótimo e promissor zagueiro no Flamengo, colocado numa prateleira de vende-se. Alguém acha que isso o valoriza? Que estratégia é essa? E mais, desmotiva até o garoto. Porque se eu sou o João Vitor e tô ouvindo, escutando, assistindo a entrevista do Boto, eu falo, cara, eu não vou ter chance de jogar no time titular. Ah, Túlio, mas é muito difícil ele jogar porque hoje
né? O Flamengo tem a dupla de Léus, tem o Danilo, ele tá atrás de todo mundo, o Flamengo tá contratando zagueiro, beleza, olha a concorrência que o João Gomes tinha no meio de campo. Não vou nem colocar o Ed, porque o Ed não tinha essa concorrência toda. E o João Gomes foi titular. Aí segue. E ainda, não caberia ainda ao diretor de futebol, como técnico, dar suporte ao jovem jogador, fazer com que ele possa ser novamente aproveitado, mais preparado, de maneira que corresponda às expectativas? Se é tão bom, por que vender pensando apenas em lucro futuro, quando também pode dar retorno técnico? E lembrando, a gente tem que analisar também o contexto em que o João Vitor foi colocado. João Vitor surge no início da temporada, teve aqueles amistosos lá, lá nos Estados Unidos, contra São Paulo e tal, que o João Vitor surge como uma grande promessa. Ele é esquecido pelo Felipe Luiz, um erro. Ele poderia ter ganhado mais minutos ao longo da temporada, e depois é colocado no fogo. Essa é a verdade. Quando você poderia ter um moleque com mais minutos, um pouquinho mais de cancha, né? Entrando ali, naquele momento que a gente não podia contar com o zagueiro, o Danilo estava machucado, não sei o quê, né? Isso também tem que ser colocado em xeque, né? Aí segue. Aguardemos novas entrevistas de Zé Boto. Seria interessante se alguém fizesse a ele uma pergunta nesse sentido, sobre sua capacidade ou não de superar os obstáculos existentes no maior clube no qual já trabalhou. Afinal, ele foi contratado também para isso. De que adianta o profissional à frente do futebol, alguém que veio de longe, se na hora da dificuldade prefere se adaptar ao que há de errado, ao que de errado há anos ocorre. Ora, pois, é igual, tipo assim, ó, Chapa Azul ganhou a eleição de 2012. Aí os caras falam, caramba, tem uma resistência gigante aqui no Flamengo ao modelo que a gente quer implantar, de profissionalismo. Não, não vamos implantar o que a gente quer, não. Vamos nos adaptar ao velho modelo que a gente criticou. Porra, não dá, né? Não dá. Então, assim, o Mauro tem críticas, tá? Muito mais profundas ao Boto, e eu concordo em muitos aspectos com ela, apesar de que ele fala, o Boto trouxe o Juninho, né, o atacante que ele trouxe não deu certo, mas assim, eu acho que o Boto tem mérito também nas outras contratações, a gente não pode tirar, mas em termos, vamos lá, principalmente, tá? Em termos de gestão, né, de relacionamento e contratações de vamos dizer assim, jogadores pouco conhecidos, o Boto ainda precisa se provar, porque ele trouxe o Juninho, queria trazer o Michael Johnston, ele vai falar, mas vocês não... ele poderia trazer o Michael Johnston lá, Michael Johnston, mas ele teria que ter já trazido os jogadores tarimbados que você fala, porra, você contratou o Carrascal, aí beleza, cara, você vai e traz o Jorginho, você traz o cara para compor elenco, e não esse cara ser da janela, em que a expectativa estava grande, porque era a janela que você ia ter um pouco mais de receita. No início do ano ele não teve, então foi lá e trouxe o Juninho, beleza. O Mauro César também contesta isso, mas assim, ele tem méritos em outras contratações. Acho que o grande pecado do Boto nesse ano foi justamente a comunicação. Tá? Ele errou naquela questão do Pedro, inclusive no caso que também envolveu o Mauro César. E a comunicação dele é péssima. É péssima, cara. É péssima. E a maneira com que ele coloca as coisas. E nem é uma questão assim, não, mas é que aqui no Brasil tem uma interpretação diferente, não sei o quê. Não entra. E acho que isso precisa ser visto por pessoas de cima do Flamengo para falar, pô, tu não vai falar nada, cara. Não dá entrevista. Quando tiver entrevista, a gente vai fazer um briefing. Cara, o Flamengo tem uma comunicação que vem se mostrando muito competente. No futebol também. Então, não precisa ele ficar dando cabeçada. Não precisa ele ficar dando cabeçada. Quer que eu dê entrevista, quer falar comigo? Ó, fala aqui com a comunicação, vai se preparar melhor. Como o Mauro César colocou, ele pode pensar o que ele quiser. Mas falar e representando, porque, querendo ou não, não, mas ali estava o Zé Boto, pessoa física. Meu amigo, ele está carregando o nome do Flamengo. Diretor de futebol do Flamengo. O homem mais importante no departamento. É o homem que gerencia, é o homem que está acima até do Felipe Luiz. Né? Então, assim, falas infelizes sobre o Felipe Luiz, fala infeliz sobre o João Vitor, fala infeliz sobre o ambiente do futebol do Flamengo. E lembrando, isso não tira em nenhum momento o mérito do trabalho dele, os pontos positivos, os títulos conquistados, mas está sendo essa questão da comunicação do Boto
está reincindindo, está acontecendo com muita frequência. E aí, por que eu estou falando isso? Porque se tiver uma outra crise, e a gente pode ter, a gente está sujeito a ter crises por falta de resultados, por uma série de situações extracampo, isso tudo depois vai entrar. Isso tudo é colocado no caldeirão. Hoje, porque assim, ó, a gente está falando hoje de um Flamengo que ganhou tudo. Então, a coluna do Mauro, as críticas pontuais que alguns torcedores estão fazendo, esse vídeo aqui, ele não vai pesar para ele. Mas quando o couro comer, se virar o caldeirão na primeira crise, vão resgatar tudo isso. Então, é melhor evitar. Penso eu, é melhor evitar. Né? Então, acho que o Boto, para 2026, precisa se provar como né, esse cara do scout, tá? E melhorar a comunicação. Né? Como disse João Paulo, o Boto precisa urgente de um assessor. Né? A Vivi Flamenguista falando que o Mauro manda muito bem. Como diz o Romário, o Boto calado é um poeta. Tá nessa linha aí. O Boto calado é um poeta. Acho que ele precisa falar menos, né? E acho que, ou então, colocar, sei lá, uma assessoria pessoal que trabalhe em conjunto com o Flamengo e ter todo um briefing, porque a coisa tá pegando mal. Agora, a repercussão está sendo maior porque ganhamos a porra toda, como diz o BAP. Mas quando não for, vai ser do tamanho, a crise vai ser do tamanho do que foi no meio da temporada, quando teve toda aquela questão com o Pedro.